Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, primeiro capítulo, breve apresentação do budismo. Hoje nós vamos iniciar um novo tópico, cujo título é Buda, onde o Lama Santen começa dizendo assim: outra apresentação do budismo pode ser de forma positiva. Em vez de começar com o sofrimento de dukkha, explicamos o budismo por meio da palavra Buda. O que é Buda? A natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis. Esse é um ponto bem interessante, pessoal. Primeiro, aqui, chamar a atenção para o fato de que no tópico anterior, que se chamava remédio para dukkha, D-U-K-A, que é uma palavra sânscrita que se traduz como sofrimento, né? Ali o budismo aborda os ensinamentos a partir do ponto de vista de que existe o sofrimento nas nossas vidas e que nós podemos nos libertar dele, né? Nesse tópico, o Lama já está mostrando uma outra forma como os ensinamentos budistas são apresentados, que é já como se fosse a partir do topo do caminho espiritual, né? Porque quando ele apresenta o Buda com esse significado que ele está dizendo aqui, que é a natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos, né? Porque vejam bem, no budismo tem uma coisa curiosa: o Buda não é só aquele ser, né? O Buda Sakyamuni, que atingiu a iluminação há 2.500 anos atrás e que nos trouxe esses ensinamentos que a gente está estudando aqui agora, né? Buda significa também a nossa natureza, como ele disse aqui, né? Natureza completamente liberta dos hábitos, né? Ou seja, Buda é um estado, né, de despertar espiritual, né? Então aquilo que no espiritismo a gente chama de perfeição espiritual, né, no budismo é chamado de despertar, mas são referências ao mesmo estado, que é aquele estado de plenitude espiritual que o espírito alcança quando se libertou de todas as máculas, de todas as imperfeições, né? Então, aqui nesse tópico, o budismo vai apresentar os seus ensinamentos, nos mostrando já o ponto final da jornada, dizendo assim, ó, é para cá que nós estamos caminhando, né? Isso pode parecer às vezes um pouco utópico, porque a gente pode dizer, poxa, mas eu não vou conseguir assim, né? Eu não sou um Buda, eu não sou um Jesus, né? Eu não atingi a iluminação. Mas existe uma coisa muito interessante que eles falam dentro do budismo, né? Eles dizem assim que o caminho é exatamente nós imitarmos o mestre, né? Então, ainda que a gente não tenha atingido o estado desperto, os ensinamentos já nos dão um caminho para que a gente, exercitando esse estado, né, vá cada vez mais avançando na direção de atingi-lo plenamente, né? E como é que isso é colocado no budismo? Através, entre outras coisas, né, mas principalmente através da ação no mundo, né? Como agir no mundo para imitar o Buda, no caso. Aí eles vão passar, como se fosse uma tarefa de casa, né? Dever de casa. Praticar as 6 perfeições e as 4 qualidades incomensuráveis. Quais são as 6 perfeições? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, né? Não importa se a gente não consiga praticar essas 6 perfeições de maneira completa. Nós não vamos conseguir, na verdade, né? Por exemplo, a generosidade, os ensinamentos budistas dizem que a generosidade plena, perfeita, é quando eu ofereço algo a alguém e nem imagino que tem alguém oferecendo alguma coisa, né? Ou seja, como se eu tivesse liberto da minha identidade, como se eu estivesse sendo apenas um veículo, vamos dizer assim, da energia da generosidade, né? Então não é, poxa, olha, eu vou ajudar aquela pessoa, não, é aquela pessoa está precisando de ajuda, eu faço a ação e não há sequer essa consciência de uma identidade que está ajudando. Nós não vamos fazer assim, né? Nós ainda vamos fazer, né, ainda presos à nossa identidade, mas não importa, já estamos avançando no caminho, já é um exercício. E assim, isso vale também para as outras perfeições. Tanto é que perfeição em sânscrito chama-se paramita, né?
que tem um significado de levar além. Então é interessante porque em sânscrito há uma diferença um pouco do significado do que a gente dá a essa palavra perfeição ou perfeito, né? Que perfeição para nós é acabado, espírito perfeito, já chegou, né? Como Jesus, já chegou ao topo, né, da evolução, não tem mais nenhuma negatividade para ser dissolvida, né? Mas no significado da palavra sânscrita, paramita, né, sempre esse prefixo para em sânscrito, como por exemplo paranormal, né? Não tem esse negócio de poderes paranormais, quer dizer, além do normal. Então, paramita é algo que vai nos levar além de quê? Da nossa condição atual. Nós vamos sair da condição de ignorância e caminhar em direção à lucidez. Então a gente não precisa se preocupar se nós não estamos sendo plenamente generosos, plenamente moralizados, plenamente pacientes, né? Plenamente concentrados, né? Se a nossa concentração falha, né? Ou se a nossa energia não é constante, se ela falha de vez em quando, né? Se a nossa sabedoria não é plena, não importa. Mas importa sim se a gente está praticando, se a gente está procurando colocar aquilo que dessas coisas a gente já sabe fazer, né? Porque a gente já tem um pouco de sabedoria, a gente já tem uma concentração, por mínima que seja, né? Por exemplo, a gente se senta aqui e presta atenção no que nós estamos estudando, então já temos alguma concentração, já temos algum nível de paciência, né? A ideia é o quê? É que todas essas perfeições lá no final do caminho se tornem sem limites, né? Sabe aquela coisa, ninguém vai mais me impacientar, né? Ninguém vai mais viver praticando um ato que não esteja de acordo com a moralidade, né? Ou seja, de trazer sempre benefício e nunca trazer prejuízo aos seres, né? Isso seria a plenitude, mas não importa se a gente não consiga praticar assim, o importante é que a gente pratique, né? Porque isso já é como se fosse uma bússola para a nossa ação no mundo. Aí eu falei 6 perfeições e as 4 qualidades incomensuráveis, né? Que é equanimidade, compaixão, amor e alegria altruísta, né? Se alegrar com a alegria do outro, né? Então esse é o roteiro, né? Para que a gente esteja caminhando em direção a essa meta de nos tornarmos um Buda, um ser desperto. Certo? Então, é muito importante que a gente coloque isso na nossa mente, né? Porque a nossa mente ela tem uma tendência à preguiça espiritual, né? Ela diz, mas eu não sou Jesus, eu não sou Buda, né? Eu não tenho paciência, eu não vou conseguir. Não importa, faz o que você conseguir. Alguma coisa a gente consegue, né? Então, vamos fazer o que nós conseguirmos. E ele segue dizendo então, né, que o que é o Buda? A natureza completamente liberta do hábito, dos condicionamentos grosseiros e sutis. Como sabemos que somos presas de tais comportamentos? Basta olharmos para uma caixa de doces. Pensamos, muita gordura, muito açúcar, isso não faz bem. Mas ainda assim percebemos que os doces seguem nos atraindo, independentemente de nossas convicções e tratados médicos a respeito deles, ou de sabermos por experiência própria que doces nos deixam enjoados após comer alguns a mais, né? Então, o Lama aqui lança mão de um exemplo bem corriqueiro, né? Bem típico, porque talvez nessa área da alimentação seja aquela onde a gente mais vê os nossos condicionamentos, né? No sentido de que, mesmo quando a gente cognitivamente, intelectualmente sabe que uma coisa faz mal, mesmo assim a gente não resiste ao impulso, né, de fazê-la. E isso também acontece no campo moral, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho que ser paciente, mas tem determinadas situações que extrapolam, eu não consigo, né? Aí o que nós temos que fazer? Temos que avaliar por que extrapolou, por que a gente não conseguiu, e seguir praticando. Seguir sempre. Então o limite, ele está aqui, qual é a minha função hoje? Né? Eu não vou dar um salto lá para a perfeição, mas eu tenho que fazer pelo menos isso, né? Ou pelo menos estar trabalhando para fazer isso. Igual quando a gente faz, por exemplo, exercício de alongamento. Ninguém chega e faz uma abertura total, porque senão arrebenta os músculos todinhos. Mas você faz o que você pode, no limite do que você pode, aí no dia seguinte parece que já está podendo um pouco mais, aí no outro dia um pouco mais. Assim também é no plano moral, né? É como se a gente estivesse praticando o alongamento emocional, o alongamento mental, né? Para que a nossa mente, né, nosso coração fique um pouco mais maleável e mais flexível, né? Porque a nossa mensagem de hoje, inclusive sorteada, foi justamente o quê? Não julgueis, né? Ou seja, quebra a rigidez, né? Vamos acabar um pouco com essa rigidez, vamos tornar mais maleáveis, né? Vamos nos tornar mais adaptáveis, né? E o Lama segue dizendo, cada vez que decidimos não mais fazer alguma coisa, dizer não a algo, existe uma região onde surgem os impulsos
que parece não ser afetada pelas decisões. Podemos dizer não ao cigarro, não ao álcool, não ao videogame, mas essas coisas seguem nos atraindo. Né? Então, é aquele desafio, né? O primeiro passo é esse que nós fazemos aqui ao redor dessa mesa. É a gente tomar consciência, ó, isso aqui é o remédio que eu... Né? É o remédio não, mas isso aqui é o que eu devo fazer. Né? Agora, o passo já lá no cotidiano é não fazer. Né? Ou fazer, né, também, né? Porque também tem aquela coisa, por exemplo, é bom meditar, mas isso aí, hoje não deu tempo, amanhã não deu tempo, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, e a gente acaba não conseguindo. Né? Então, o passo seguinte a tomar conhecimento do que deve ser feito e do que não deve ser feito, é fazer o que deve ser feito e não fazer o que não deve ser feito. Né? E esse passo a gente sabe o quão difícil ele é. E por quê? Por causa disso que o Lama falou lá atrás. Estamos cheios de condicionamentos, hábitos. Né? Inclusive, essa semana assisti a uma palestra no SEB, na segunda-feira, onde o palestrante colocou de uma maneira que para mim clareou muito a noção de karma. Ele disse: karma nada mais são do que tendências habituais. Né? Então, a gente acha assim, esse aqui é o meu karma, por isso que eu estou passando por isso. É verdade, né? A gente a gente colhe, né, tudo aquilo que plantou no passado. Porém, a gente sabe também que mesmo agora, quando nós estamos colhendo as coisas do passado, nós temos liberdade para reagir de uma maneira um pouquinho mais sábia, um pouquinho menos impaciente, né? Um pouquinho mais tranquila, né? De uma maneira um pouco mais pacífica. Nós temos essa liberdade. Né? Eu acho interessante que no budismo eles chamam isso de dar calote no karma. Há possibilidade de dar calote no karma. Como? Com essa vontade de fazer melhor. Né? Pode ser que a minha condição hoje, por exemplo, eu tenha renascido, digamos assim, numa família super problemática. Né? Todas as pessoas da família ficam me aborrecendo. Mas eu ainda tenho aí uma zona de liberdade. Como que eu vou reagir a essas coisas? Né? É aí que está o pulo do gato para o calote do karma. Né? Eu perceber que eu tenho uma margem de manobra. Né? E que não tem limite essa margem de manobra, porque eu posso me propor passos cada vez mais significativos, cada vez mais largos. Não há nada impedindo. Né? Por exemplo, eu posso hoje resolver, vou meditar por 15 minutos. Aí amanhã eu falo, não, 15 minutos está pouco, eu vou fazer meia hora. Né? E as tendências habituais me puxando para não fazer, mas eu vou lá e faço. Então a gente pode fazer isso. Isso é possível. Não é fácil, por quê? Porque o hábito arrasta com muita força, mas não é impossível. Né? É importante que a gente não deixe a nossa mente pensar que é impossível, porque senão fecha as portas. Né? Isso também é uma armadilha, né, do comodismo da nossa mente, para assim, não dá, não estamos preparados. Aí como que vai ficar preparado se não pratica? Né? Então, ele não pode cair nessa armadilha do mito da preparação. Né? E aí ele segue dizendo assim, podemos, essa parte já vimos, né? Podemos dizer não à inveja, ao desejo e ao apego, ao cansaço, à ganância, à raiva ou ao orgulho, mas parece que tudo continua funcionando da mesma forma, apesar de nossa decisão. Né? Ou seja, o nosso grande desafio é esse, entender intelectualmente como que transfere para a nossa energia. Né? Quando a gente fala energia, significa... Porque energia é o quê? É aquilo que nos põe em movimento. Então, como é que eu faço para transformar todo esse conhecimento espiritual que adquiri em ação no mundo? Né? E aí volta aquela questão que nós estávamos falando agora há pouco. É praticar o que puder. Faz o que puder. Mas é preciso fazer o movimento. Porque só a compreensão, né? Só a compreensão... ela não nos exercita. O que nos exercita é a gente pegar essa compreensão, lembrar dela no dia a dia e na hora do desafio aplicar o que for possível. Que aí é aquela ideia do alongamento. Quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou conseguindo fazer depois. Né? Algumas vezes brinco que Charles Bronson é meu mestre. O Lama tem 70 anos, então eu assisti a Charles Bronson, né? É uma coisa bem antiga. Faço o teste lembrando, lamas não podem matar. Isso é o Lama falando dele mesmo, né? Lamas não podem matar. Daí ponho a fita no vídeo, coloco uma estatuazinha do Buda sobre a televisão e fico rezando durante o filme, mas 10 minutos depois surge o impulso. Mata logo, vai, assistindo o filme, né? Charles Bronson matar o bandido. Então ele está citando um exemplo de assim, né? Tipo, a estatuazinha do Buda está lá em cima da televisão, mas mesmo assim a minha energia ainda me arrasta, né? Por isso Charles Bronson é um mestre, ele aponta a violência oculta
em mim mais presente. Então nossos mestres são esses que apontam para a nossa violência oculta. Às vezes a gente acha tão pacífico, tão bonzinho, né? Mas são essas pessoas que fazem com que os nossos impulsos violentos venham à tona, é que são nossos melhores mestres, como diz o Dalai Lama. O Dalai Lama fala isso, né? Aquele que mais te incomoda é o seu melhor mestre, né? Ele aponta a fragilidade latente, né? Isso quer dizer que temos emoções perturbadoras e então descobrimos o sentido de uma palavra muito importante, karma. Porque se estudarmos a libertação, temos que estudar o processo oposto, o aprisionamento, que chamamos de karma. Ao observar as grandes poesias e música, vemos que são sempre sobre nossos impulsos. É interessante, né, eles falarem isso, porque a gente vai lembrando das letras das músicas, né? Aí, por exemplo, essas músicas sobre dor de cotovelo, né? Sem ela eu não vivo, né? Ou seja, é tudo o oposto dos ensinamentos espirituais, né? A minha felicidade na dependência do mundo externo, total, né? Então é por isso que o Lama está dizendo aqui que ao observar as grandes poesias e músicas, vemos que são sempre sobre nossos impulsos, né? Não falam sobre sabedoria porque não podem falar sobre algo que não conhecem, né? Eu não deveria fazer tais coisas, mas elas são mais fortes do que eu, né? Tem várias letras de música que falam isso, foi mais forte do que eu, e tá, aí todo mundo se emociona, e tarará. E aquilo mexe com as emoções perturbadoras de todo mundo, e a pessoa ganha muito dinheiro com isso, né? E aí o círculo vai girando, né? A roda vai girando. São sempre sobre dukkha, sofrimento, e há duas correntes opostas. Aqueles 5 minutos valeram a pena, e não, aquilo nunca mais, o custo é demasiado. Né? São os dois extremos que aparecem nessas letras de músicas, né? Ou a pessoa diz que aqueles 5 minutos valeram a pena, ou seja, tudo depois foi uma desgraça, mas aqueles 5 minutos foram maravilhosos, então valeu a pena, né? Ou então, não, aquilo nunca mais, o custo é demasiado. Por que esses poemas, músicas e ficções nos atraem? Por que vivenciamos aquilo? Por que aquela energia percorre nossas veias? Isso acontece porque estamos presos no mesmo tipo de situação mental. Isso é tranquilo, a gente é atraído, né, para os fenômenos, e a música é um dos fenômenos, né, um fenômeno auditivo, que emociona, né, que cativa, a gente é atraído para aqueles com quem a gente tem afinidade. A pessoa está, por exemplo, terminou um relacionamento, um namoro, está com dor de cotovelo, ela vai ouvir a música correspondente, né, ela me deixou, né, olha para mim, não olha para ele, essas coisas desse tipo, né, porque a gente vai procurar aquilo com que a gente está afinizado, né. E aqui, assim, não se trata de condenar as coisas, mas se trata de observar como é que nós estamos nos envolvendo com essas coisas, né? O Lama, ele chama muita atenção para isso. Ele diz que a gente busca muito... A música, por exemplo, é um tipo de entretenimento, né? A gente busca muito o entretenimento para não olhar para nós mesmos, né? Então a gente busca, por exemplo, algum dia a pessoa está entediada, ela fala, vou dar uma saída, vou dançar um pouco, né? Porque aí ela esquece um pouco os problemas, mas quando voltar os problemas vão estar lá. Do mesmo jeito, né? E quando foi também, continuaram lá, só que a pessoa só se recusou a olhar. Oi? Maquiou a situação. Maquiou, exatamente. Exatamente. Aliás, a maquiagem hoje, né, tanto até fisicamente, é uma coisa que se usa muito, né? A gente gosta de se apresentar, de parecer algo que nós não somos, né? É interessante isso, né? A maquiagem tem a ver com isso, né? Eu quero parecer algo que eu não sou, né? E isso é totalmente, do ponto de vista dos ensinamentos espirituais, anti-espiritual. Né? A gente tem que procurar ser ao invés de parecer, é o que diz a Madame Blavatsky, né? Tem que procurar ser ao invés de parecer. E ele segue dizendo assim, então quando falamos do Buda, inevitavelmente temos que falar de karma. Estamos inevitavelmente presos ao mesmo tipo de situação descrita na música ou no romance, né? Porque se a gente não trabalha sobre o nosso karma, e no budismo a sabedoria que trabalha o karma chama-se sabedoria da causalidade, né? Que o Lama define assim, nossas ações têm consequências. Esse é o primeiro ponto da sabedoria da causalidade, é saber ver que nossas ações têm consequências. Então, por exemplo, quando a gente falou aqui sobre a necessidade de a gente exercitar as 6 perfeições e as 4 qualidades incomensuráveis, por que a gente fala isso? Porque isso vai ter consequência, e consequência positiva. Vai promover crescimento. Da mesma forma, se eu me deixo arrastar pelos meus hábitos, isso também vai ter consequência. Qual é a consequência? Os hábitos vão ficar mais arraigados, vão criar raízes mais fortes.
e vão ficar mais difíceis de serem extirpados, né? Então, a sabedoria da causalidade ela é exatamente isso. Começa com nossas ações têm consequências. Depois, esforço de olhar para dentro dos karmas e dissolvê-los usando lucidez. Olha que interessante. Dissolver os karmas usando lucidez. Porque o karma só pode ser dissolvido com lucidez, ou seja, com sabedoria. Só. Não existe outra forma. Por quê? Porque quando eu estou lúcido, eu não ajo arrastado pelos meus hábitos. Eu ajo movido por minha consciência. Por isso que é chamado de consciência iluminada, consciência lúcida, né? Olha a diferença de agir arrastado pelos hábitos ou impulsionado pela consciência. É aí que está a diferença entre o ser ignorante e o ser desperto, né? E aí o Lama segue dizendo assim: quando olhamos nossa experiência e reconhecemos tudo isso, vemos que nossa vida tem sido sempre composta de muitos ciclos desse tipo. Ou seja, como a gente não usa a sabedoria da causalidade, os karmas continuam lá e a todo momento a gente está reproduzindo os mesmos comportamentos, ainda que com uma fachada diferente, mas a essência continua a mesma. O Osho tinha aquela frase dele que eu achava muito engraçada, que ele dizia assim: é o caso da gente se separar e casar com o mesmo marido ou com a mesma esposa. Ou seja, você casou com outra pessoa, mas os problemas que surgiram são os mesmos, porque você levou para lá o seu karma, né? Você se separou da pessoa, mas não se separou, não dissolveu aquilo que deu origem ao relacionamento, vamos dizer assim, problemático. Então não adianta nada, você vai casar com o mesmo marido, com a mesma esposa, ou seja, é outra pessoa, mas os problemas que vão surgir vão ser os mesmos, né? E de novo voltamos àquele mesmo lugar. Por que fui atropelado? Por que ela me deixou? Por que sempre faço tudo errado? Perguntas, né, que a pessoa que está presa no karma faz, né? E então começa tudo de novo e dizemos: agora já sei como é. E as coisas seguem assim. Por quê? Porque a pessoa diz: agora já sei como é, mas não faz aquele trabalho cotidiano. Saber não basta saber. É preciso fazer, é preciso agir, é preciso praticar. A palavra praticar ela é essencial nos ensinamentos espirituais. E aí o Lama vai dizer assim: um mestre já falecido dizia: se você culpa seu marido por seus problemas, você tem uma condenação perpétua. Os próximos vão ter a mesma cara, os mesmos problemas do primeiro. Olha que interessante. Mas isso vai acontecer se eu culpar, né, o meu marido ou a minha esposa por causa dos meus problemas. Ou seja, eu não estou assumindo a responsabilidade de trabalhar sobre o meu karma com a sabedoria da causalidade. Não estou aprendendo, em outras palavras, né? Estou achando que a culpa está lá fora. Então, se eu mudo lá fora, está tudo resolvido. E não acontece. Por isso é uma prisão perpétua, porque eu sigo carregando os meus velhos hábitos, né? Sigo preso a eles, né? Com namoradas é assim também. Podemos resumir esse processo em uma palavra: karma. É processo muito sutil, não é uma lei que nos condena. Olha que coisa interessante, não é uma lei que nos condena. É um processo sutil da nossa própria psique. É a nossa própria psique com processos automatizados, né? Que fazem com que a gente viva as situações da forma como nós vivemos. Se fosse assim, não existiria a palavra Buda. Buda não é o ser, não é uma pessoa. Buda é uma condição de libertação de todos esses impulsos. Vocês entendem? Então a palavra Buda, mais do que se referir ao Buda histórico, ao Buda Shakyamuni, que pregou os ensinamentos há 2.500 anos atrás, ela é, na verdade, uma referência à nossa condição de libertação desses karmas, né? Quando o Lama termina de definir a sabedoria da causalidade, ele termina assim: capacidade de intervir. Olha que coisa interessante. A nossa mensagem de hoje falava sobre o quê? Julgamento, né? Quando a gente julga, a gente perde a capacidade de intervir. Porque a gente rotula baseada no nosso karma, nos nossos hábitos, no nosso gosto e não gosto. Aí eu rotulo: essa pessoa é assim, aquela ali é assado. E aí eu perco o quê? A capacidade de intervir. Não consigo mais intervir. É quase como se a gente fosse um morto-vivo, né? Que não está no mundo só para ficar rotulando, né? Colando rótulos nas coisas e nas pessoas, né? Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assado, mas intervir, agir, fazer com que o mundo melhore, fazer com que eu me melhore, a gente acaba não fazendo se segue esse caminho, né? E aí o Lama conclui dizendo: o Buda Shakyamuni disse: não acreditem no que eu digo,
testem por si próprios. Os ensinamentos não devem ser vistos como uma verdade a ser aceita. Devemos escutá-los e testá-los à nossa maneira. Isso eu acho uma frase, dentre tantas outras que tem no budismo também, totalmente antissectária, né? Aí nos diz assim, ó, o Buda falava com os discípulos dele, não acreditem em nada do que eu estou dizendo, porque eu não estou falando aqui para vocês acreditarem. Eu estou dando métodos, vocês apliquem e, se funcionar, sigam. Ele sabia que iriam funcionar porque ele já tinha experimentado, né? Estava legando aquilo que ele já tinha experimentado, fruto da sua própria experiência. E é a mesma coisa que Jesus fez conosco, né? Jesus não falou, não veio convocar as pessoas a terem crenças, ele queria que as pessoas agissem, né? Vocês veem os discípulos? Ele delegou, né, função de, deem seguimento à obra, né? Não fiquem simplesmente em adoração a mim, né? Então, os verdadeiros ensinamentos espirituais, eles têm essa característica, né? Eles nos impulsionam a agir. E um dos grandes problemas de hoje é que as pessoas pegam os ensinamentos, sejam eles de qual religião for, e transformam em crença, né? E essa questão de crença me lembra muito uma citação que fizeram uma vez de Jung, sabe? O psiquiatra que foi, não sei se foi aluno de Freud, se eu não me engano, mas é contemporâneo de Freud, né? Que perguntaram para ele assim, você acredita em Deus? E ele disse assim, não, eu sei Deus. Para mostrar que ele não era uma crença, era uma convicção derivada da sua própria observação.